Salve torcida do Timão, olha como tá lindo o nosso novo manto, eu adorei e já comprei o meu. Se você curtiu, clica no link da descrição ou no primeiro link dos comentários para adquirir o novo manto oficial. Agora vamos pro vídeo de hoje. Lili Nascimento chega ao vivo no nosso F360. Eu ia falar no nosso Sport Center. Eu falei tanto do Sport Center. Sport Center é logo Já, depois. daqui a pouco. A Lili deve estar no Sport Center também. Mas primeiro, Futebol 360 para falar das novidades do Corinthians, porque a fase não é boa, Lili. É Mano Menezes falando de Ranieri, de Cuiabá, do Cuiabá, tentando se explicar. Pra mim a explicação dele piorou, que já tava ruim. Aí fala também do Yuri Alberto. Yuri Alberto não faz gol, o Rojas não joga nada. Que fase do Corinthians, Lili. Bom dia. Pois é, bom dia, meus amigos. Que fase complicadíssima, né? Início de temporada, a sensação da gente que só cobre o Corinthians é que 2023 ainda não acabou, porque a gente cobriu crise praticamente o ano inteiro e agora nesse início de 2024 a situação tá bem complicada. Como você falou, Abel, várias coisas aconteceram, né? Naquele jogo contra o Ituano, teve essa fala do Mano Menezes falando ali do Ranieri, agora, né, contra o São Bernardo ele tentou se explicar. Tem coisas que acho que é melhor a gente não voltar no assunto, porque se complica mais, mesmo assim ele quis falar. Também teve o desabafo do Cássio e agora nesse jogo contra o São Bernardo, a situação entre Mano Menezes e Yuri Alberto. Eu estava acompanhando o jogo ali, eu via que o Mano Menezes estava muito irritado na beira de campo, com o Yuri Alberto, com o Matias Rojas também, com o time todo praticamente. Mas teve esse episódio aí, né, que foi flagrado pela TNT, pela repórter Aline Nastari, ele falando para o Yuri Alberto: você é burro, em um lance de uma falta de ataque que o Yuri Alberto cometeu. Então a TV acabou flagrando esse momento e é claro que quem joga futebol, quem tá em vestiário, sabe que coisas assim podem acontecer internamente, mas é que o Corinthians vem de muitas coisas, né, consecutivas aí que vem acontecendo da diretoria dentro de campo. Tem a fala do Cássio, agora Mano Menezes apontando diretamente pro Yuri Alberto. E no mesmo jogo, a gente tem que lembrar ali que mais pro finalzinho, quando o Yuri Alberto também foi substituído, o Mano Menezes chegou a conversar com ele, deu um abraço, até na coletiva de imprensa disse que depois ficou tudo certo, que ele apontou foi a atitude dele que foi burra, não quis dizer que o Yuri Alberto é burro. Então ele tentou explicar isso na coletiva de imprensa, falou um pouco sobre essa fase. Tá difícil de passar essa fase complicada do Yuri Alberto. Vamos assistir o que disse Mano Menezes. A questão de Yuri Alberto, do abraço, é porque o Yuri tem se dedicado muito sempre, todos os treinos, todos os jogos. O Yuri é um cara que se doa para a equipe, mas está vivendo esse momento de dificuldade. É nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar ao lado deles, né? Cobrar duro, mas dar carinho, né? A gente é assim, essa é uma parte que faz parte do trabalho do treinador. Eu acho que a nossa equipe precisa construir mais para ele. É um jogador que depende dessa construção, né? Se a gente olhar o jogo em si, o Yuri não errou nada, né? Você vê, um homem a mais jogando 90 e poucos minutos, o seu centroavante precisa receber bola numa condição melhor. E essa é uma obrigação nossa como equipe, como característica de jogador, para tirar o melhor do Yuri. Eu tenho certeza que isso vai voltar a acontecer. Pois é, a gente sabe que os treinos são fechados, né? De vez em quando Augusto Melo abre para a imprensa, como acontecia no ano passado também. Mas o que eu converso com pessoas ligadas ao Corinthians é de que realmente nos treinamentos Yuri entrega tudo. Ele se dedica, ele trabalha, mas as coisas não estão acontecendo em campo, né? E vocês vão discutir isso aí com certeza no estúdio. Mas assim como as coisas não estão acontecendo para o Yuri Alberto, é um início de temporada muito difícil para o Corinthians. Se a gente puxar, assim, não dá para puxar todas as polêmicas, porque apesar do mês de janeiro não ter acabado ainda, muitas coisas aconteceram. Mas a gente puxa a situação do Lucas Veríssimo, né, da diretoria dizer que foi a grande contratação aí do início de temporada, e tem muita gente que fala e coloca a culpa no Lucas Veríssimo, né, de não ter sido um homem de palavra. Mas do mesmo jeito, ele teria empréstimo até junho, né, se ele não tivesse assinado ainda com o Corinthians, empréstimo até junho. Então a diretoria, de qualquer forma, não poderia ter falado que foi a grande contratação, porque ele ainda estava no contrato de empréstimo, digamos assim.
A situação do Mateuzinho também, que fica, treino aberto lá na Fazendinha, a torcida grita o nome dele, aí ele volta pro Flamengo. O Corinthians agora vai e lança uma proposta pro Flamengo, mas parece que ele tá se encaminhando pro Botafogo. Tem o Rodrigo Garro, que ainda não foi liberado para jogar. Chegou como um dos grandes nomes aí pro elenco do Mano Menezes. Mano Menezes queria contar com ele, mas aí o caso está na FIFA e aí o Corinthians não sabe se vai poder contar com ele para amanhã e nem quando ele estará disponível. Tem situação da patrocinadora. Aí o Rubão falando que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, então a torcida fica cobrando ali, fica no pé porque quer o resultado. Aí tudo vai estourando nas costas do Mano Menezes, que não se aguenta e acaba falando ali na coletiva de imprensa. O Cássio também que fez aquele desabafo contra o Ituano. Portanto, é um ano bem difícil pro Corinthians, apesar de apenas ter começado. E aí, para piorar a situação, amanhã tem clássico. Somente um clássico, um tabu de 10 anos para defender. E o tabu que começou há 10 anos com o Mano Menezes. E amanhã ele estará à beira do campo. E aí, Abel? É pouco ou quer mais? Lili, você resumiu muito bem que os problemas do Corinthians, eles são dentro de campo e fora de campo. A diretoria, eu vou falar português claro o que eu acho, uma coleção de lambanças. Muita falação, Gabigol, tá tudo certo, Gabigol tem a cara do Corinthians, bababá, bababá. Quando todo mundo sabia que era muito difícil. E o próprio dirigente do Flamengo desmentindo, o empresário do Gabigol desmentindo, Gabigol não veio. Mateuzinho, outra lambança inacreditável. O cara treinando sem ser do Corinthians. Ainda corre o risco de se machucar, e aí? Aí eu não consigo entender como o Corinthians permitiu isso, nem o Flamengo. Lucas Veríssimo, Garro, o que adianta contratar, é reforço, tarará, o cara não pode jogar? Mas o problema é lá na Argentina. Peraí, mas o clube vai liberar, o Corinthians pagou? Qual que é o problema? E as coisas têm que ter transparência. A fase, e aí pra piorar, o Palácio estreia e se machuca. E tem clássico amanhã. 2023 já acabou? Estamos em 2024 mesmo? O Corinthians é 23 ainda? Antes tivesse acabado 24, tá? Porque a perspectiva desse andar aí é terrível, né? Eu tô exagerando? Não. Quando eu falo, você ainda tô faltando com respeito, tô falando o que eu acho com respeito. É uma coleção de lambanças. Você ainda deixou de fora o caso Rodrigo Caetano também. Sempre mira lá em cima e vem uma expectativa abaixo. Acabou a farra. Quando um dirigente fala isso, ele tem que saber. Ele é dirigente do Corinthians. Isso vai repercutir. O torcedor, acabou a farra, o torcedor vai esperar. Grandes estrelas, grande time. Cadê? Teve um rápido barulho em relação ao resolveu, mas tem sempre um barulho. Sempre um barulho, e esse barulho tá chegando no campo, tá chegando no Mano. O Mano tá inquieto. O Cássio também tá. O Cássio tinha cobrado que o volante não pode jogar de zagueiro. No jogo seguinte, o volante jogou de zagueiro desde o primeiro tempo. Aí o Mano também, numa tentativa. Quem viu aquele jogo em São Bernardo, quem chegava na sala, tinha a impressão que quem tinha um homem a mais era o São Bernardo. O Corinthians não desenvolve jogo. O Corinthians não tem jogadores para pensar o jogo no meio campo. Tem até criado, eventualmente, chances de gol. Na derrota para o Ituano perdeu gol, contra o São Bernardo também perdeu gol. Mas por ações muito individuais e esporádicas. Não é aquele jogo concatenado que a gente espera e que o Mano também espera. Por isso, talvez ele esteja perdendo as estribeiras. Eu acho que muito do que se confiava no sucesso do Corinthians esse ano passava pelo Mano. Passava por uma tranquilidade que o Mano teve, por exemplo, em sua primeira passagem, para conduzir um time na Série B. E isso não está acontecendo. Na coletiva anterior, o Mano falou do Ranieri, que inclusive é o jogador com quem ele tem mais contato. Tem se sacrificado. O Ranieri disse que não é um sacrifício, que na base ele jogava de zagueiro, mas não é a função dele. Agora respingou no Yuri. O Mano reclamou de um certo Big Brother, e para ver que ele participa também quando na beira do campo, junta a cabeça lá com o jogador e faz todo aquele... Professor, ele elogiou o Yuri Alberto nos treinamentos, na entrega, reconheceu, por outro lado, que a fase não é boa, isso é visível para todo mundo, a fase do atacante Yuri Alberto não é boa, e disse que por isso tem que ficar próximo e tem que dar carinho ao jogador. Quando ele falou carinho, você fez uma cara aqui, e eu pensei da mesma forma que você. A gente sabe,
mais de 20 anos, estive ali à beira do campo trabalhando com reportagem. E esse tipo de coisa acontece mesmo. Mas o jogador fica feliz ao ser chamado de burro na frente de todo mundo pelo técnico. Isso é o carinho? É um método meio heterodoxo de carinho, mas o que chama a atenção é a intranquilidade do Mano. Ele é o comandante desse barco. Ele não pode estar intranquilo desse jeito. Ele tem que resolver os problemas principalmente de criação. Vem aí um clássico, os clássicos... Esse é carinho, isso é carinho. Nesse Mas momento, isso foi depois? Sim, mas Foi depois. Foi depois do burro. Você é burro. E aí ele tá soprando. Eu rodo e assopro. Agora colocou o criativo, né? E quanto à entrega do Yuri Alberto, não é só em treino, não, no jogo mesmo. Aliás, esse lance que gera o negócio de você é burro, é porque ele tava afoito ali, brigando contra os zagueiros, tentando alguma coisa, mas de uma maneira que não é a mais adequada, né? Mas nesse jogo especificamente, contra o São Bernardo, chegaram tantas bolas assim pro Yuri Alberto? Não chegaram, mas quando chega também ele vem. Aí eu não concordo com essa história do morrer de fome, não. Tem lances constrangedores entre ele e a bola. Não só nesse jogo. Todo jogo tem. Isso é fato. E assim, pra mim, por tudo que a gente falou, e a gente olha a atuação do Corinthians com a mais o jogo inteiro, foi muito ruim o que o Corinthians apresentou. O Corinthians parece um time em princípio de crise. Assim, por tudo que tá acontecendo fora de campo e a evolução, não existiu evolução dentro de campo. Por todas essas circunstâncias, tanto que a questão do Yuri Alberto, por exemplo, sinceramente, acho que vamos pegar um cenário, o Abel Ferreira fala a mesma coisa pro Rony, pro Flaco Lopes, talvez passasse batido. Eu acho que ela repercute muito porque ela entra como a Lili falou, num pacote de coisas que tá acontecendo. Tudo bem, acho que pode evitar. Eu discordo de você, não ia passar batido. Porque a gente nunca viu. O Abel Ferreira, ele briga com a arbitragem, ele briga com a imprensa. Mas ele tá sempre defendendo tudo do Palmeiras. Não, você tem razão. Consigo imaginar o Abel Ferreira chamando o jogador do Palmeiras de burro na frente de todo mundo. Eu pensei... Alguém já viu algo parecido? Porque não seria do perfil do Abel. E se ele chamasse, aí eu discordo de vocês, ia repercutir sim. Não, nesse aspecto você tem razão. Mas o que eu quis dizer na questão de... pelo momento do Palmeiras, pela fase que o time vive, sabe, não é algo que reverbera. Exato, mais por conta disso, mas pelo fato de ser um episódio inusitado, aí você tem razão, eu concordo que aí seria diferente. Mas na questão do pai do Mano mesmo, acho que ele teve uma repercussão grande por conta de tudo que tá acontecendo no Corinthians. Talvez não fosse um assunto não virasse pauta, se a gente não tivesse falando de um Corinthians que tivesse muito uma situação tranquila, fora de campo, dentro de campo. Então, porque assim, sinceramente, ele falar ali, acho que é evitável, mas é do jogo, assim, eu acho, eu vejo te lembrar um caso? algo natural do futebol ali, na beira do campo, depois do abraço, eu particularmente não me incomodou tanto esse Caso Tietê. São Paulo era líder do Brasileirão, com o Fernando Diniz de técnico. É que ele foi mais exacerbado, né? Ali é muito diferente. O Fernando Diniz também ofendeu o Tietê e o público vazou pra todo mundo. E o São Paulo dali caiu pelas tabelas. Mas acho que são Tô errado ou tô certo? Não, tá certo. Eu concordo em relação ao Fernando Diniz, mas pra mim são episódios bem diferentes. Acho que você é burro, uma coisa meio do jogo ali do Diniz foi um discurso bem mais forte. Eu acho pesado. Assim, eu entendo o lado do Dom e entendo o lado de vocês nesse sentido de que parte pra uma ofensa, né? Ali o jogador é burro, mas é burro a atitude do jogador bom. Você tem uma atitude burra porque ele é burro. Não adianta querer arrumar. Não consigo normalizar. Acho que o treinador tem que chamar a atenção do jogador, gritar, mas você é burro. Agora, o problema do Corinthians... Consigo imaginar, em nenhum ramo de trabalho. Uma situação aqui, a gente comentando, eu virar pro outro e falar você, por mais que eu fale rindo, fica aquela impressão. Eu, como professor, virar para um aluno e falar tu é burro, eu nunca falaria isso. Pra mim é falta de respeito ali você tratar o outro assim, mas a gente tá falando de um ambiente que, como você falou, Abel, há 20 anos eu fiquei muito menos à beira do gramado, ele tem essa dinâmica a paixão é aceitável, o descontrole é aceitável, tudo é aceitável no futebol. Então há uma margem ali, uma linha muito tênue do que é aceitável e do que não é aceitável. Falta de respeito não tem que ser aceitável. Agora, a questão... Você pode chamar a atenção de... Você tá fazendo tudo errado, não foi isso. Agora, você é burro. Vanderlei Luxemburgo usa muitos palavrões. Sim. Mas
coisas estivessem mais ali, vamos tratar aqui internamente, vamos resolver aqui internamente, vamos primeiro atrás do jogador quando assinar a gente fala. Se as coisas tivessem sido mais administradas na fala, ali na comunicação do Corinthians, talvez esse estardalhaço todo tivesse menor. Vamos acertar tudo com o Flamengo, com o Mateuzinho, Depois a gente antes de anunciar, antes de colocar ele para treinar. Coisas que parecem simples no futebol, mas que o Corinthians está complicando. Quem tem muito para falar e vai ter muito para falar ainda nos próximos dias e meses, imagino eu, do bem ou do mal, é a Lili Nascimento, que cobre o Corinthians, né, Lili? Pois é, gente, notícia é o que não falta aqui. E aí a gente tem que entender também se o Mano Menezes participou totalmente dessa reformulação, das saídas de todos os jogadores, ele aprovou a dispensa de cada jogador, ele assinou e quis a chegada desses 6 reforços, né? Pode até virar 7 agora, se o Pedro Raul de fato assinar com o Corinthians, para saber a partir de quando dá para dizer, até jogo aqui para vocês no estúdio, tem culpa do Mano Menezes? O Corinthians não tá dando certo, não tá jogando legal. Ele é culpado até onde? Ele quis a saída de todos aqueles jogadores, ele quis a chegada de todos esses, e mesmo ele aprovando todas essas chegadas, você vê, Diego Palacios vai estrear, tá lesionado, então ele nem deve jogar amanhã, tá? Ele tá com uma lesão posterior da coxa direita. Aí tem a situação do Garro, que eu sei, o que eu apurei aqui dentro do Corinthians, é que o Mano Menezes queria muito contar com o Garro, gostou muito dele no treinamento, então ele queria esse jogador já no elenco, mas não sabe quando vai ter esse atleta. Então, claro que tudo isso deixa o ambiente muito conturbado, isso vai resvalando nas pessoas mais experientes. A gente percebe um Cássio sem paciência no campo também, sabe? A cada lance ficava observando ali, ele parecia muito sem paciência. Aquela entrevista dele depois do jogo contra o Ituano, todas as falas do Mano Menezes, essa situação de chamar Yuri Alberto de burro, essa situação do Ranieri, que querendo ou não, desses 3 jogos que o Corinthians disputou, o que está melhor em campo, na minha visão, não sei de vocês, é o Ranieri, foi uma boa contratação. Aí o Cássio diz, ele não pode virar zagueiro, não dá pra improvisar. Aí o Mano Menezes com o Raul Gustavo e mais um jogador, o Choca, da base, lá no banco, prefere improvisar o Ranieri como zagueiro, porque ele sabe que o Raul Gustavo não voltou bem do Bahia, voltou com problemas musculares, isso quer dizer que ele não está 100%. Como virar esse Corinthians amanhã? Por que o Caetano saiu? Pra ser poupado? Então, assim, tem muitas coisas. A gente percebe que de fora o ambiente já tá conturbado. Imagina lá dentro, pra quem trabalha no dia a dia, pra quem fica aguardando se o jogador vem, não vem. Então, a situação é bem difícil. E como você falou, Abel, vou trabalhar demais essa temporada, né? E espero trazer notícias boas pro torcedor corintiano, porque ultimamente eu só apareço aqui pra falar coisa ruim. Muito obrigado, Lili Nascimento, está lá em frente ao CT do Corinthians, informações ao vivo, a Lili volta dentro da nossa programação, canais ESPN e Star Plus. Eu vou dizer o seguinte para você, Natália Ferrão, André, professor Celso, para mim, minha opinião, Abel Neto, o São Paulo é tão favorito nesse jogo de amanhã. Ah, mas o jogo é no estádio do Corinthians, mas a bola é do São Paulo atualmente. O São Paulo é tão favorito que é capaz do Corinthians ganhar. Já vimos isso várias vezes, né, professor? Acabei de falar uma coisa totalmente nonsense. Mas quantas vezes você já viu o favorito ser derrotado? No clássico? Muitíssimas vezes. Muitíssimas vezes. Terça tem majestoso, olha lá, ó. E aí? E aí, nesses 3 jogos do Paulistão, Nath, o Corinthians só ganhou 1 e perdeu 2. São Paulo ganhou 2, empatou 1, tá invictus. Como diria o Sul, né? 33,3% de aproveitamento para 77% para o favorito. Um golzinho marcado pelo Corinthians, 5 pelo São Paulo. Claro, eu admito que eu exagerei. Tão favorito, tão favorito. Só não é tão favorito porque é clássico. Mesmo quando um dos times está muito abaixo, acaba dando uma igualada. Mas bola, entrosamento, time formado, o São Paulo é muito mais time que o Corinthians atualmente. Tem que ver a ideia do Carpini. Alguém discorda? Não, tem que ver só a ideia do Carpini, porque tem um clássico também na sequência final da Supercopa. Ver o que ele vai fazer. Mas ele já colocou um time misto lá contra a Portuguesa, tem os caras que entraram depois, Pablo Maia e outros. Então eu imagino que para esses dois ele vai com... O Lucas, por exemplo, está guardado para Corinthians e Palmeiras. Pois é. Os 2 maiores rivais em sequência, uma valendo taça. E boa notícia, né, Prof? Eu acho que essas coisas ajudam a motivar também. Tem uma motivação pelo lado do Corinthians. Não vai acontecer assim um toque com a varinha mágica e todos os problemas vão ser resolvidos. Para um jogo,
as coisas se equilibram. Não é o primeiro jogo que o São Paulo é favorito a quebrar o tal do tabu Itaquera. Em outros jogos ele também chega numa condição, talvez não como essa, porque o Corinthians está numa crise. Eu tenho certeza de uma coisa. De que você tem certeza? Para o Corinthians derrubar esse favoritismo, ele vai ter que jogar muito mais do que ele tem jogado. Que ele jogou contra o São Bernardo e nos outros Clássica jogos. outra motivação. A dúvida disso, tem o abafa de Itaquera, né? Não só o Corinthians, o São Paulo não se sente à vontade em Itaquera, como o Corinthians não se sente à vontade no Morumbi. Esse clássico tem essa característica. Agora, não é da noite para o dia que, de repente, o meio-campo do Corinthians vai criar oportunidade, vai fazer a ligação para o ataque que tem que fazer. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Pontualmente, para um jogo, as coisas se equiparam. Mas, mesmo assim, tecnicamente, São Paulo tem uma vantagem. Tem um momento melhor, tem uma vantagem psicológica. A cabeça do São Paulo está muito melhor. Certeza que eu vou ouvir agora